Esse é o canal Paz e Bem e nós estamos aqui hoje com a Fernanda Carlos Borges, mais uma vez para nós continuarmos a conversa dos vídeos Mulheres e Mitos, que nós tivemos a estreia recente. No dia de hoje, e eu já vou daqui a pouquinho passar a palavra para a Fernanda, nós vamos falar sobre alguns temas. Nós vamos falar sobre a Grande Mãe, morte e outro mundo, e o oráculo e o tempo. Antes de nós começarmos aqueles avisos, se você não está inscrita no canal, se inscreva e deixe o seu gostei, porque isso faz com que o algoritmo suba o vídeo, o seu comentário, se você puder. Se puder compartilhar nas redes sociais, nos ajude a divulgar esse trabalho que nós fazemos aqui com tanto carinho. Então, nesse momento, tudo bem, Fernanda? Vamos começar? Tudo bem, tudo bem para todos. Tá mais ou menos essa preocupação com o coronavírus, as quarentenas, né? Tá um momento assim meio tenso, né? Mas estamos bem nessa situação. Estamos sim. Então vamos lá, vamos começar a conversar. Hoje acho que você vai explicar um pouquinho para a gente sobre a deusa mãe, né? Então vamos começar com esse papo aí sobre deusa mãe. Tá, então, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em Deus hoje, a gente pensa num Deus Pai Todo-Poderoso, que criou o universo, criou tudo que existe sozinho. Só que a primeira representação de um Deus da criação que se conhece não era masculino, não era entendido como um masculino, mas era uma mãe, uma grande mãe, uma mulher. Era uma deusa, não era um deus, era uma mulher. Legal. E aí, como é que é esse mito? Você vai falar alguma coisa para a gente sobre a deusa de Creta também? Antes daquela região da Grécia ser invadida, né, pelos povos indo-europeus, havia lá uma civilização em Creta, e lá eles cultuavam uma grande mãe, uma grande deusa da criação, que era a Gaia. Nós herdamos desse universo, desse mundo europeu e desse mundo grego, boa parte da nossa cultura, e a história do surgimento dela, a história dela é uma história muito interessante, e a evolução dela naquele mundo, depois da invasão dos outros povos, também mostra muito para a gente como que a sociedade foi deslocando o papel da mulher para uma coisa mais inferior, mais subserviente, quando antes disso não era assim. Tá. Agora, a gente está aqui num canal que fala de espiritualidade plural e na introdução você disse que estava falando aqui como cientista. Então, explica para a gente, Fernanda, como é que é essa questão da deusa mãe e de Maria, a mãe de Jesus, nesses seus estudos que você vem conduzindo aí há tantos anos. O Campbell, né, defende essa tese de que o renascimento da Maria, o nascimento da Maria, ou a recolocação do papel da Maria como uma deusa, que tem muitos devotos e ela é mãe de Deus, é um renascimento dessa deusa antiga, né, dessa primeira deusa da criação. Aí, num livro que eu tenho uma referência dessa história, que é um livro que chama Mito e Sexualidade, na entrada de um capítulo, né, que chama O Corpo como Mulher, o autor ele faz uma narrativa muito bonita sobre como que era contada a criação do universo por meio dessa grande deusa que é Gaia. Aí eu acho tão bonito o modo como ele escreve. Meu cachorro latindo. Minha cachorra! É uma cachorra poderosa latindo. Eu vi ela em late. Como é que ela chama? Preta, que ela é preta. O Ela é Fiel uma também Rottweiler. participa aqui do Paz e Bem, ativamente. Então, E aí eu queria ver se dá certo ler um pouco a forma como ele escreve, que está muito bonito, sobre o surgimento dessa deusa e a criação dela do mundo. Tudo bem? tá, do surgimento da deusa Gaia. É isso que você vai ler. Gaia, que é a primeira representação bem elaborada na história do Ocidente de uma deusa da criação, muito antes de existirem deuses representados masculinamente que criam o mundo. Aliás, essa questão da representação, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Mas é uma coisa muito importante. Porque assim, porque a questão é a representação. A pergunta não é: foi um deus homem ou uma deus mulher que criou o universo? Isso não interessa. Essa não é a questão.
A questão é, por que é que a criação do universo foi representada algumas vezes por mulher, por uma figura feminina, e outras vezes por um homem, por uma figura masculina? O problema é da representação. Se a gente for pegar, por exemplo, a tradição judaico-cristã, por que é que essa tradição colocou, representa, desenha, pinta, faz esculturas e cria um nome em que isso da criação é representado masculinamente? Entende? Essa é a questão. Que aí você vai trazer isso num outro programa para a gente, que a gente vai falar sobre Deus. Sobre Não, eu só pai, estou querendo pontuar, né, para as pessoas não acharem que a gente está discutindo assim, mas foi um homem ou foi uma mulher que criou o universo? Porque não é essa a questão, entende? A questão é por que isso da criação foi representado, às vezes, por mulheres, às vezes como mulher, né? Ou às vezes como um casal, já que tem isso também, às vezes é um casal de deuses que cria, às vezes como homem. A questão é a representação. A representação é que vai dizer do modo como aquela sociedade entendia o valor da mulher, o valor do homem, etc. Entende? Entendi. Então, agora vamos ver aí, Gaia, que você vai trazer para a gente. Então, eu vou ler aqui. Então, era assim: e no princípio era o nada. O nada existia sem tempo nem espaço, pois ele não conhecia o nascimento e nem a destruição. Era a perfeição que existia antes da existência, uma impossibilidade perfeita, conjugando alguma coisa e coisa alguma. Deste vácuo impensável surgiu Gaia, o grande mistério do ser, a fonte de todas as coisas. Tomou forma de súbito, proveniente do nada, dançando cada vez mais depressa, até que transmutou num grande redemoinho de luz. E foi assim que tudo começou. Gaia tirou do seu corpo a terra e o mar. Ao mexer-se, a espinha dorsal arqueou, formando as altas montanhas. Nas profundidades misteriosas de sua carne, fez os vales e as grutas, onde a sua voz ainda ecoa. Suspirou e assim se fez a chuva, caindo em lagos ondulantes, onde Gaia deu vida a um número infinitesimal de criaturas, as quais se arrastaram às cegas através do lodo fértil. Então, assim, é uma representação de um isso da criação, né, que é na imanência, que está nas coisas, não está fora delas. Isso é bem diferente de uma teologia cristã posterior, que vem depois, né? Então, olha só. As vergônteas, olha que bonito, as vergônteas brotavam-lhe dos poros, e as flores abriam-se em seus múltiplos seios. Múltiplos seios. É bonito, né? Ela é generosa, ela alimenta. Você vai vendo, né, as imagens nesse texto dele, que é muito poético, mas você lindo. vai construindo aquela imagem na tua cabeça conforme você vai ouvindo. Do corpo dela provinha toda a vida que perduraria para sempre, tão grande era a sua fertilidade. Do seu ser misterioso nunca se interrompia a criação. Quer dizer, a criação não foi feita e parou, agora está pronto. Quer dizer, a criação ela é contínua. Gaia, dentro dessa perspectiva, essa deusa da criação, ainda continua criando, né? Ela, nesse instante, criando. Aí agora entra numa questão filosófica e mais interessante, que fala assim: certo dia, Gaia fez 6 mulheres e 6 homens e depositou-os suavemente sobre o seu corpo enorme. Aí, sobre o seu corpo, cresceram e se multiplicaram. Agora eu vou contar o que aconteceu, não vou mais ler. Aconteceu o seguinte: essas 6 mulheres e esses 6 homens que se reproduziram sobre o corpo de Gaia, começaram a ficar. A Gaia percebeu que eles estavam infelizes. Apesar da vida abundante, de toda a generosidade, de tudo que Gaia do seu corpo dava para essas criaturas, elas observaram que as folhas das árvores nasciam, cresciam, secavam e morriam. Que lindo. E assim os humanos, né, esses 6 homens, essas 6 mulheres e seus filhos,
entenderam que eles também um dia, como nasceram, cresceram, um dia eles iriam secar e morrer. Puxa, que bonito. Aí escreve assim: pranteavam a sua mortalidade, tinham receios. Não podiam sentir alegria no presente, já que temiam imensamente o futuro. Tamanho era o seu temor, que Gaia então ficou com pena deles e encontrou uma solução para isso. Ela colocou sobre o seu corpo um oráculo, e dentro deste oráculo uma sacerdotisa. Esse templo foi colocado sobre o corpo dela e do seu próprio corpo ela emitiu um gás dentro deste templo, que a sacerdotisa, ao respirar, conseguia viajar no futuro, prever o destino, prever o futuro. Então ela instalou isso para os homens. Este oráculo é o oráculo de Delfos, que depois, na medida da evolução do patriarcado na região, foi dado a Apolo, que essa é uma outra história interessante e bonita também. E os homens, então, podendo consultar o oráculo, aliviavam a sua angústia com relação ao futuro. Você sabe que essa história do oráculo de Delfos, ela é muito usada dentro do espiritismo, que é aquilo que eu estou inserida, o universo que eu estou inserida, porque a gente usa muito o conhece-te a ti mesmo, né? Com relação a Sócrates, esse oráculo, para dizer para as pessoas olharem. Claro que no movimento conservador ele é totalmente deturpado, mas para dizer assim, olha, faça um movimento de olhar para dentro, e que ficou muito bonito com essa história sua da finitude que Gaia trouxe, e de repente a gente olha, porque também a gente fala muito dentro do espiritismo na educação para a morte, ou seja, olhar a finitude com esse gás que vem e que não te deixa exatamente prever o futuro, mas te deixa numa situação confortável, que é uma situação educativa de falar, ok, vamos passar por isso, mas nós vamos passar por isso da melhor forma que conseguirmos, que pudermos, que esse momento que nós estamos vivendo, de coronavírus, né? Então, mas o que é interessante aqui nesse mito da criação, nessa história da criação do oráculo, é que o mito ele fala também de um momento muito importante que nós, seres humanos, criamos um tempo diferente. Quer dizer, se preocupar com o futuro é uma coisa extraordinária, porque se preocupar com o futuro é também viajar para o futuro. Então, o que aconteceu na nossa cabeça que a gente não está só no tempo presente, nesse tempo funcional, mas que algo na nossa mente se desdobrou e criou uma imagem de futuro com o qual a gente se preocupa. Então, essa capacidade que nós temos de viajar no tempo é muito extraordinária e caracteriza muito quem nós somos, né? Mas quando ela cria esse templo, você vê isso como uma forma de compaixão? Porque, por exemplo, para mim, que estou inserida num outro multiverso, a compaixão ela vem com a figura de Jesus. Mas aí você vê como essa criação do templo como sendo possível isso, uma ideia já de compaixão. Mas você vê, ó, não foi ela que criou esse tempo do humano, né? Essa preocupação com o futuro, quem criou foram os humanos, quando eles entenderam que eles morreriam. Então, existe uma conexão entre a consciência da morte e o impacto emocional que a morte traz, com um tempo tipicamente humano, um tempo humano. E a partir de então, nunca mais aquilo que a gente faz hoje é só hoje. Tudo que a gente faz hoje é voltado também para o futuro, porque a gente está o tempo todo habitando o futuro simultaneamente. E o que Gaia fez, de fato, é compaixão, né? Ela é a piedosa. Ela sempre foi a piedosa e ela continua sendo a piedosa. E que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né? Que a gente vai ter que ter essa noção, né, de compaixão. Até aqueles que estão inseridos em outras visões de mundo vão ser convidados a ter esse templo, né? Porque todos nós, hoje em dia, com essa pandemia, estamos lidando com o quê? Com a possível finitude. Talvez essa presença da possibilidade da morte via pandemia nos obrigue a repensar o futuro. E quando a gente pensa no futuro socialmente, a gente está falando em utopia. Utopia.
Qual é a visão de futuro para todos? Em que tipo de mundo a gente quer viver futuramente, né? E eu já vi alguns artigos, tem até o Zizek, esses dias eu Ah, li um eu texto vi. dele sobre isso, Eu dizendo vi. isso, que essa situação nos obriga a repensar esse modo de organização que a gente vive hoje, essa organização de acumulação, de privilégio. Parece que esse tipo de organização, de pagar exames, né, de você ter que gastar muito dinheiro e vender tudo que você tem para preservar a sua saúde e da sua família, parece que isso não é a melhor sociedade possível. É. É possível um mundo onde as pessoas vivam melhor e que elas possam cuidar de si mesmas de uma forma melhor? Parece que o coronavírus veio alertar sobre isso, né? Eu queria te perguntar assim, qual é a importância que tem a narrativa do oráculo de Delfos e as questões sociais, já que a gente entrou um pouquinho nessa questão do que Não, você... mas eu acho que a questão é essa, é da utopia, né? Porque se você vai consultar um oráculo individualmente, você quer saber da sua vida, mas quando a gente pensa que o oráculo vem responder para os homens, eu acho que não ficou muito clara a questão da morte, deixa eu deixar mais claro. Em algum momento dos nossos antepassados, depois que a gente já tinha desenvolvido vínculos afetivos mais fortes, apegos, né, emocionais, vínculos emocionais, e com isso a constituição de que a Carla não é a Maria e não é a Joana, ou seja, se a Carla morrer e ficar a Maria e a Joana não é suficiente, porque eu queria a Carla perto de mim, de um lado, então tá, imagina, então morre alguém com quem você é muito apegado, que você tem vínculos muito fortes. E você reconhece você reconhece o daquela pessoa. Ela não é uma fêmea, não é um macho, não é um filho. É aquela fêmea, é aquele macho, é aquele filho, é aquele amigo, amiga e tal, entendem? Aí, enfim, morre essa pessoa. Então, você tem, de um lado, um corpo que está no chão, que está morto, que não se move mais. Uma coisa permanece com você, que é a imagem desse corpo. E essa imagem que permanece vai te visitar nos sonhos. Você vai estar andando por aí, a imagem vem e você vê de novo aquele corpo. Então a imagem, ela ganha uma continuidade, ela ganha uma perenidade que o corpo não tem. Então o corpo parece que é muito mais frágil do que a imagem. Essa imagem é a alma, é aquilo que permanece quando o corpo vai embora. Quando o corpo, né? E foi justamente nesse período que se começa a fazer pinturas rupestres e que coincide também com os rituais funerários, que os corpos começaram a ser enterrados de uma outra maneira, né? Assim, não fica jogado, ele é enterrado, coloca flores, instrumentos que essas pessoas, utensílios que essas pessoas tinham. Então nós começamos a partir desse momento a ter uma relação muito forte com a imagem. A imagem que se descola do corpo, que ganha uma independência do relação aos corpos. Isso serve para tudo. E essa imagem tem poder, porque ela tem mais durabilidade, ela tem mais resistência, ela continua existindo quando o corpo deixa de existir. Tá, então essa imagem, ela habita um outro mundo, certo? Se ela existe em algum lugar. Este lugar é um outro mundo, porque não é mais o mundo dos corpos. É o mundo das imagens, ou o mundo das almas, ou o mundo dos espíritos. E esse outro mundo, ele vai ganhando arquitetura, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando desenho. E aí começam a surgir todas essas narrativas míticas desses seres que habitam este outro mundo e que são mais estáveis, têm mais durabilidade do que a gente, porque uma imagem não morre, ela permanece quando os corpos morrem. Para a gente, na filosofia que a gente estuda, é de seres interexistenciais. A gente diz que nós somos seres interexistenciais, mas que essa coisa de estar aqui e lá, né? Que para você é imagem e para a gente é o ser interexistencial que somos todos. Mas cada um falando. Não, e depois ao longo das histórias do mito e ao longo das histórias da filosofia, se desenvolveu assim várias formas de entender essa relação entre os mundos, né? Entre esses dois mundos, o outro e esse, o mundo da imagem, o mundo do conceito, o mundo daquilo que é estável.
e o mundo do corpo, que é o mundo do movimento, o mundo da transformação e o mundo da morte. Agora, claro que cada religião vai dizer disso conforme a sua fé. Legal. Então, acho que criando esses dois mundos. acho que a gente já acabou indo um pouco além, mas foi legal essa conversa, era bastante esclarecedora. E aí, então, eu vou dar a palavra para a gente se despedir. Mas eu acho que a gente podia finalizar com isso mesmo, né? Ficar pensando nessa questão de antecipar o futuro como uma questão de antecipar uma visão de mundo que possibilite que todos nós possamos viver melhor, né? Então, assim, usar essas forças do outro mundo, que são as forças da imaginação, para melhorarmos aquilo que agora não está bom para todo mundo. Não está bom. Não. Se algumas pessoas não tiverem acesso à saúde quando estiverem adoecidas com coronavírus, não está bom. Não tá. Se tiverem que pagar caríssimo um exame, não está bom. Se tiver morte generalizada porque o sistema de saúde não atende a todas as pessoas por uma questão de dinheiro, dinheiro individual, né? Não dinheiro público, repartido, compartilhado, também não está bom. Então, talvez seja não tá isso bom que nem Gaia na quarentena, né? Porque não é todo mundo que vai ter condições de fazer um estoque de alimento. Tem gente que, se não trabalhar, não tem como comer, não tem como ficar em casa, não tem como comprar remédio se pegar o vírus. Então, assim, não tá bom, né? Isso, e as pessoas que dispensarem os seus empregados, mesmo empregadas domésticas, na quarentena, paguem a semana. Faxineira, se dispensar, pague a semana da sua faxineira. Sim. Assim como você, às vezes, está sendo dispensado para fazer home office, né, que eu sei, meu filho foi dispensado da empresa para fazer, da presença para fazer home office, e a minha nora também. Vão receber fazendo home office, né? Sim. Mas, então, façam isso com as suas faxineiras também, né, que as pessoas pagam pelo dia. Sim. Então, não tem contrato de trabalho, mas paguem mesmo assim, dispensem para não pegar o ônibus e paguem mesmo assim. Acho que a gente tem que começar a pensar realmente nesses fluxos de solidariedade, de compartilhamento, de repartição dos recursos que nós temos, né? Legal. Então, gente, para vocês que nos viram, esse aqui foi mais um Mulheres e Mitos. Um beijo para toda a comunidade aí, paz e bem, para a comunidade da Pós TV 247. E estamos juntos. Nós voltamos em breve com mais um programa, ou não é bem um programa, mas um vídeo com essa conversa que nós estamos fazendo. Um beijo, obrigada, Fernanda. Beijo a todos, até o próximo.